fazer assim. Graça e paz, meus irmãos, é um privilégio, é uma alegria de estar aqui, né, nessa igreja centenária, sobretudo celebrando, né, 100 anos das mulheres cristãs em missão dessa igreja. É um privilégio muito grande, né? Esse ano eu estive na primeira igreja batista em Campo Grande, e nós estávamos celebrando 120 anos, né? E a União Feminina Missionária Batista do Brasil, 115 anos. Nós estamos celebrando este ano, e que bênção, né? Porque quando esse projeto foi levado à Convenção Batista Brasileira, em 1907, mas só aprovaram em 1908, eu sempre vou falar isso, porque coisa de mulheres deixam para depois, mas não tem problema, a gente precisava de um tempo só nosso, né? E quando ele foi levado, já haviam mais de 20 grupos de mulheres que já se reuniam pelo Brasil afora. A Deus toda honra, toda glória, porque tudo que nós somos, e se chegamos até aqui, foi sim, Deus usou as pioneiras, mas foi o Senhor quem fez, e é a Ele que nós exaltamos, e é a Ele que nós dizemos assim, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, né? Nós queremos compartilhar com vocês um texto que está lá em Êxodo capítulo 1. Deixa sua Bíblia aberta aí, porque eu quero trazer nesta noite aqui mulheres que deixaram um legado. E o desafio é esse aqui, o legado delas, o nosso legado. Qual o legado que nós recebemos e qual o legado que nós vamos deixar para essa geração? Quando eu estava estudando esse texto, a gente vê claramente o mover, o poder de um Deus soberano que faz as coisas acontecerem para que o nome dele seja exaltado. Nós temos aqui em Êxodo capítulo 1, vão aparecer duas mulheres fundamentais para a continuidade da nação de Israel, para a continuidade do propósito, para que o propósito de Deus se cumprisse. Então, no versículo 6, você vai acompanhar aí no capítulo 1, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler alguns versículos chaves que eu quero compartilhar com vocês. No versículo 6, dá um pouco do contexto do que está acontecendo ali. E diz assim, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Isso aqui é muito importante a gente trazer à nossa memória. Não havia mais aquela história, não havia mais aquela presença de José ali nesse contexto. E aí se levantou um novo rei sobre o Egito. E esse rei, ele não conhecera José, ele não sabia sequer quem teria sido José. E então esses egípcios começaram a agir com tirania para com os filhos de Israel. E a gente vai vendo o contexto. E o que eles fazem? Eles olham a nação crescendo e eles vão dizer, olha, não está bom isso não, porque eles vão crescer tanto que eles vão nos dominar, eles vão se aliar com os nossos inimigos e vão nos derrotar. A nação de Israel começou a incomodar muito. Era necessário que ele fizesse um plano que para nós aqui fica claro que é um plano diabólico. Então, o que eles fizeram? No versículo 14 vai dizer lá, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania eles serviam. Esse é o contexto. Esse é o contexto que nós estamos vendo aqui. Então, aquele rei chega num tempo que ele fala assim, eu estou me sentindo ameaçado por esse povo. E isso é muito comum, porque o povo de Deus, ele deve se incomodar, mas não só pela quantidade, mas a gente deve incomodar por aquilo que nós ensinamos, por aquilo que nós cumprimos, a missão que não é nossa, a missão é do Mestre. E nós, mulheres cristãs em missão, estamos já focadas e precisamos
urgentemente buscar qual é a nossa missão. Porque eu digo para as mulheres, irmãs, eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Você pode fazer bazar, você pode fazer chá, você pode fazer um monte de coisa. Se você não fizer dentro da nossa missão, está fora. É mais uma ação, é mais um movimento. Nós não somos uma organização de movimentos, nós não somos uma organização de eventos. Nós somos uma organização que tem proposta educacional, proposta relevante, atualizada para esse tempo, e é preciso que a gente coloque isso em prática. A gente olha aqui, o que vai acontecer? Faraó incomodado. Lá no capítulo 15 a 17, no plano dele, ele ordena as parteiras hebreias, das quais se chamavam Sifrá e a outra Puá. São essas duas mulheres que nos deixaram um legado para a nação de Israel, deixam um legado para nós, e nós precisamos aprender muito com essas mulheres. O versículo 16, ele diz assim, dizendo, quando servirdes, Faraó está falando para elas, tá? Quando vocês servirem de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizestes isto? Deixar os meninos viverem. Elas responderam. Eu amo essa resposta. Gosto demais disso daqui. Rei, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Elas não mentiram, porque isso é real. É verdadeiro. Quem é Sifrá, quem é Puá. E eu peço muito a Deus que eu e você possamos ser as Sifrás e Puás desse tempo. As mulheres que estão na sala de parto. É para isto que nós somos chamadas nessa geração. Para estar na sala de parto, cuidar de uma nova geração, sustentá-las, fazer suporte para que essa geração continue o legado que nós recebemos e de uma forma muito tranquila e atualizada para este tempo. Sifrá e Puá, elas foram as parteiras, que elas estavam lá entre os escravos israelitas, naquele tempo que Moisés nasceu, elas estavam lá. Receberam uma ordem, mas não obedeceram aquela ordem, porque elas temiam muito mais a Deus. E é interessante que Puá, o povo em hebraico, né, cujo significado é esplêndido, e Sifrá significa justo, ser justo ou belo. Muito. Uma obra esplêndida e justa aconteceu naquele tempo. Um novo tempo chegou. Não dava mais para aquele povo ficar celebrando as glórias do passado. Entendem isso? Porque agora é a hora do enfrentamento. Acabou. José veio, trouxe aquele povo para o Egito. Eles tiveram anos e anos de vacas magras, mas depois tiveram as vacas gordas. Mas agora não tem mais isto. Mudou-se a geração e agora é hora do enfrentamento. Meus irmãos, o que acontece com a gente nesse tempo é isto. Nós somos uma organização centenária, nossa convenção é centenária, mas é preciso parar, analisar e prosseguir com uma nova geração para que a gente dê continuidade. Porque aqui, o que nós vivemos nesse tempo, eu sempre digo, esta pandemia poderia ter vindo em qualquer outra geração. Porque Deus escolheu a nossa geração. Já pararam para perguntar, para pensar sobre isso? Por que não foi numa geração antes? Ou por que não vai ser lá, numa geração bem lá na frente? Porque a nossa... Porque a nossa geração deve fazer aquilo, enfrentar o decreto de morte para esse tempo.
Não somente a morte física, mas a morte espiritual. E aí a gente tem aqui um contexto que é parecido. Agora tem um decreto de morte, matar os meninos. Matem os meninos, matem os meninos. Irmãos, eu fico assim, vendo, né? Por que é isso, né? Que estratégia maldita é esta? Porque quando a gente olha, como é que faz isso? Quando você mata os meninos, você enfraquece toda uma nação. Você enfraquece. Olha só, sem meninos, sem homens. Correto? Enfraqueceria a família. As mulheres passariam a se casar com homens egípcios. Mas Deus estava preservando aquela nação. Havia um propósito específico para ser cumprido. Sem a força masculina, não tem exército, não tem luta. Porque por mais que as mulheres digam que são iguais, eu não quero ser igual coisa nenhuma. Eu quero mais ter medo de barata. Eu não pego peso. Se tem homem no ambiente, eu não movo um dedo mais. Não, estou com a coluna arrebentada. Não vou. Porque as mulheres desse tempo estão se sentindo muito empoderadas, né? A gente tem que ser empoderadas, não somos. O empoderamento para nós está em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que nós recebemos era para ser testemunhas. Este é o nosso empoderamento. Sem homens não haverá liderança masculina. Isso é sério, porque isso é quebra de princípio. E nossa sociedade já paga um preço, porque a gente tem muitos homens ausentes nas lideranças. E as mulheres ocupam espaço e eles ficam com raiva da gente. Não fica não, vem para cá, seu lugar é aqui. Eu empurro mesmo, eu tenho menino. O pastor também tem menino, né? A gente só tem menino. Eu empurro meu filho, literalmente. Empurro. Não quero, eu sempre digo isso para ele. Eu vejo lá na igreja, ele entra na classe, está as meninas dando ordem para ele. Eu falei, meu filho, não aceita isso não. Você é um homem, cara. Porque isso é sério, são detalhes que a gente deixa passar. É preciso cuidar desta geração. É preciso cuidar desses meninos. Porque Faraó sempre quis matar os nossos meninos. Hoje tem sido diferente? Será que a gente está vivendo um tempo diferente do tempo de Sifrá e Puá? O decreto de morte está aí para acabar com a família, acabar com tudo que Deus preparou, o ideal de Deus. Satanás quer destruir. Mas Deus levantou duas mulheres que temiam mais a Deus. Essa é a diferença, irmãs. Nós precisamos deixar um legado. 100 anos. Mas o que a gente está deixando para essa geração que vem? Eu defendo isso de verdade, porque eu sou exemplo disso. Eu sou fruto disso. Quem tem que conquistar os netos são os avós. É verdade. E minha avó fez isso de uma forma tão linda que eu tenho gravado aqui, na minha memória, no meu coração. Porque ela me levava para a igreja. Ela foi uma das primeiras a me levar para a igreja. Mas sabe o que gravou? Foi porque ela fazia de tudo para ter os netos em casa. Ela gostava de receber os netos. Ela adaptava o ambiente para receber os netos. Não tinha esse negócio, não pega isso, vai quebrar, veste assim, faz assim, não come isso. Não tinha isso na casa da minha avó. E jamais falava que a gente estava gorda, porque tem vó que adora falar que a neta está gorda. Ah, não, aqui não tem isso não, é só lá no Rio de Janeiro. E eu fico assim, pensando sobre isso, do carinho que eu tenho por essa mulher, porque ela me conquistou. Ela me conquistou. Às vezes a gente tem uma geração que quer ser reverenciada, né? Quer que os mais novos reverenciem. Minhas irmãs, nós temos que ir até eles. Nós não podemos perder esta geração. Quando Sifrá e Puá estão lá na sala de parto, elas estão defendendo a vida, a nova geração. Eu amo essa parte,
Porque eu fico imaginando aqui onde eu estou nesse tempo. Será que eu estou na sala de parto? Porque, queridas, nós somos chamadas para estar na sala de parto nesse tempo. Sala de parto não é lugar agradável. As mulheres que tiveram filhos sabem muito bem disso. Somente quem tem filho, parto normal, né? Eu tive cesariana e dou graças a Deus por quem inventou a cesariana. Bênção de Deus. Amo, amo. E aí, mas eu sei que tem mulher que defende com unhas e dentes. Tudo bem, eu não. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Sala de parto é lugar de dor, é lugar de incerteza, é lugar de gritaria. É ou não é? Eu mesmo num parto lá cesariana, tudo muito tranquilo, lá meu marido quase desmaiou, coitado. Quer ver, não consegue. Pensa comigo que sala de parto é algum lugar agradável. Lá estavam aquelas mulheres para defender a vida. Minhas irmãs, nós somos chamadas para esse tempo, para defender a vida. E é lá que nós devemos estar. Como que eu defendo? Ensinando a palavra de Deus para esta geração, mas não somente comunicando, vivendo esta palavra. Como está lá em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, para que não vos torneis enganadores de si mesmo. Essa geração quer referência. Ela está ficando cada vez mais sem referência. Não há muitas referências, ela precisa de referência. Eu e você, mulher cristã em missão, devemos ser, esse é o legado que a gente deixa para esse povo. Conquistar, amar, defender esta geração. Mas sabe que isso sempre foi assim, né? Porque é interessante como o faraó sempre quis, qualquer faraó que entrou no pedaço, queria realmente destruir, queria mudar. Porque se você olhar lá nos versículos 9 e 10, né? Aliás, a gente está vendo que ele está fazendo plano para exterminar, para acabar com o povo de Deus. O inimigo, ele pode ter medo, mas nós temos que enfrentar. Porque o inimigo vai olhar para nós e vai ver aquilo que Deus está fazendo. Não podemos querer que nesse tempo eu seja aquele que vai se destacar. Não foi essa a intenção de Sifra e Puá, muito pelo contrário. Elas queriam ficar lá, muito anônimas, naquela sala de parto, cumprindo a missão que elas deveriam cumprir para aquele tempo. Mas sempre tem um dedo duro na história, né? Sempre tem. Mas quanto mais o povo era oprimido, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. O legado do enfrentamento, este é o legado que nós temos para esse tempo. Com uma única estratégia, a de obediência a Deus. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixa viver. Mas é menosprezar, gente, né? Porque Deus usa mulheres para mudar essa história. Deus usa você, minha irmã. E não importa se você tem lugar nessa sociedade, se te deixam fazer. Você é mulher cristã. Você é mulher cristã com missão. Isto já é o suficiente para que a gente entenda o nosso papel na sala de parto, defendendo vidas. Obedecer a Deus é mais importante. A geração que foi pioneira, ela tinha isso em mente. Deixaram esse legado para a nossa geração. Obediência com coragem, entendimento do propósito maior, discernimento da vontade de Deus. Sifra e Puá fizeram a escolha de obedecer a Deus. Como está lá em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A noite não chegou, mas ela está chegando. Eu posso até dizer que está começando a escurecer, se já não está bem mais escuro. Irmãos, não tem retorno. Nós temos que nos preparar e preparar essa geração, nossos filhos, nossos netos, para o enfrentamento.
A estátua de ouro será levantada de tempos em tempos. E quem ficar de pé vai ficar em evidência. Quem ficar em evidência vai ser jogado na fornalha. E a teologia correta para nós é aquela: se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele quiser, porque para onde nós iremos, ninguém poderá nos tocar. A gente vive essa vida daqui como se ela fosse o final, como se ela fosse tudo. E os nossos encontros de mulheres têm que mostrar para a eternidade, porque é para lá que nós iremos. Não haverá sentido nenhum se eu quiser construir somente aqui. Porque isso aqui vai acabar, isso está acabando, mas para onde nós iremos? É este o legado, um legado de eternidade. Elas não estavam defendendo alguns bebês, elas estavam defendendo aquele propósito de Deus, para que toda uma nação fosse preservada e cumprisse o propósito maior, que é muito maior do que o meu, do que o seu. Porque o nosso Deus é soberano. Ele não é coadjuvante da história, Ele não é protagonista, Ele é o criador da história. É esse Deus que nós servimos. E aí a gente fica vivendo este mundo com medo, medo disso, medo daquilo. É normal a gente ter medo, mas o que nós não podemos é ficar dentro da caverna. Temos que sair para o enfrentamento. E o maior enfrentamento que a igreja hoje, qual é a resposta que a igreja pode dar? Bíblia e oração. Não adianta dizer que oração é chave do avivamento, eu discordo terminantemente. Oração sem Bíblia não traz avivamento. Todos os movimentos que começaram só com oração deu confusão. Tem que ter Bíblia, palavra de Deus, porque esta palavra, ela tem poder para mudar, para curar, para transformar. E eu não posso reunir mulheres, reunir meninas, reunir meninos somente para um chá. Eu tenho que ter propósito, tem que ter cura, tem que ter libertação nos nossos encontros, porque nós estamos na sala de parto. E se eu ficar ausente nessa sala de parto, muitos bebês irão morrer. Eu não fui levantada para assistir os partos. Eu estou lá com propósito. Cifrá e Puá tinham propósitos e cumpriram o propósito que Deus deu para elas. Qual é o propósito que Deus está dando para você, mulher cristã que tem missão? Nós precisamos, mais do que nunca, avançar entendendo que não fomos chamadas para ficar dentro dos nossos encontros, mas fomos chamadas para sair, para alcançar mulheres não crentes. Quando eu assumi a União Feminina, eu ainda não sou muito conhecida, naquela época eu era bem desconhecida. E eu me lembro que eu fui numa igreja pregar. A pessoa que me convidou, se você pegar vários vídeos que eu estou pregando por aí, eu vou falar isso porque eu preciso compartilhar isso. Ela me chamou, era o aniversário das mulheres, da MCM. Eu cheguei, as mulheres estavam todas lá na frente, uma alegria, de lilás, de branco, era uma festa, elas estavam lá. Eu cheguei, uma desconhecida, fiquei lá atrás. Mas eu fiz de propósito, porque geralmente eu sou bem cara de pau. Olá, irmãs, tudo bem? Vou cumprimentando. Não preciso nem falar, eu não sou diretora, não falo essas coisas. Olá e tal. Eu sou mulher cristã, eu estou aqui. Mas nesse dia eu resolvi fazer uma coisa que me incomodava. Sentei e fiquei lá. Fui ficando, elas riam, elas olhavam para trás. Ninguém veio falar comigo. Eu falei, puxa vida, estou invisível. Estou invisível. Eis que sai lá de dentro a irmã que me convidou. Ela me conhecia. Ela sai da porta e fala, gente, nossa preletora, a irmã Marli Gonzalez, diretora executiva, está aqui. Olha, as irmãs fizeram todas assim. E todas vieram falar comigo. Eu falei, puxa, minha invisibilidade acabou agora. E se eu fosse uma mulher não crente, uma mulher desesperada que chegasse ali naquele dia? Cadê as mulheres que cumprem missão, que vêm falar comigo?
Mas nós temos que discipular mulheres, nós temos que nos agarrar com mulheres, a gente tem que se colocar no lugar da mulher, calçar o sapato dela. Fulana, vamos para a igreja. Não dá, eu vou te buscar, eu vou te buscar. É isso. Cumprindo a missão. Quantos anos mais Deus vai dar? Não sei. Gostaria muito que a gente cumprisse logo e que Ele voltasse. Maranata, ora vem Senhor Jesus, leva a gente, que esse mundo está cada vez mais sem lugar para nós. Mas eu não sei. Mas eu tenho que ficar aqui. Eu não fui nessa pandemia, eu continuo aqui para cumprir missão. Não estou aqui para ser número de estatística, coisa nenhuma. Eu estou aqui porque sou mulher cristã em missão. Eu quero deixar um legado para esta geração. Importa servir, obedecer a Deus do que aos homens. Vai chegar o tempo, e já está chegando, e já chegou, que vamos ter que ficar de pé, porque eu não posso me curvar diante dessa estátua. Lá em Êxodo 10, capítulo de 9 a 11, quando Moisés está lá falando com o faraó, deixa o povo ir. Moisés vai falar assim, ó, iremos todos, jovens, velhos, nossos filhos, nossas filhas e todos os nossos rebanhos, porque nós celebraremos uma festa ao Senhor. O faraó, lá ele já impediu novamente, filhos não. Ele vai dizer assim, olha, sem dúvida vocês precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos, olha nossos pequenos aí, eu sei do seu plano mal intencionado. Isso é Faraó falando para Moisés. De jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Pois foi isso que foi isso que vocês pediram. E Faraó mandou expulsá-los. Minhas irmãs, Faraó pode dizer que só uns podem adorar, mas o Senhor diz que nós podemos adorar. Nós podemos adorar. Nós somos chamadas. O propósito de Satanás continua sendo o mesmo. Por isso que nós, mulheres cristãs, temos a missão, que é ajudar as gerações a serem adoradoras fiéis. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. É o meu filho olhar para mim e ter em mim referência como mulher, uma mulher de Deus, aquela que ele vê orando, aquela que ele vê lendo a Bíblia, mas aquela que vive aquilo que prega. Porque se eu pregar aqui e não viver isso, acaba tudo. Porque nós devemos deixar os meninos viver? Porque devemos deixar essa geração viver? Porque nós somos mulheres diferentes das egípcias. Ô, irmãs, eu vou falar para vocês, essa é uma das partes que eu mais gosto desse texto. Porque elas falam assim, olha, é difícil porque as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Minha irmã, nós somos diferentes das mulheres do Egito. Nós somos as mulheres de Jerusalém. Nós somos mulheres cristãs que têm missão, têm propósito divino. O nosso jeito de falar tem que ser diferente, o nosso jeito de andar tem que ser diferente, nossa roupa tem que ser diferente, porque nós não somos como as mulheres da Babilônia, nós não somos como as mulheres do Egito. Nós somos mulheres de Jerusalém. Você e eu temos propósito, e esta geração será sim conquistada quando ela ver em nós, mulheres de Jerusalém, dando evidência. Somos vigorosas, gosto demais disso, nós somos vigorosas, nós somos fortes, mas não é porque nós somos alguma coisa não, gente, é porque o Senhor está em nós, porque o Senhor faz através de nós. Nós somos diferentes dela, sim. Nós somos diferentes. E é preciso viver este tempo, deixando este legado para as gerações. Eu posso ter 100 anos de história, eu posso ter 200 anos de história, mas é preciso que, além de não esquecer a história, corrigir os erros que foram cometidos na história. Porque a história não é só para ser celebrada, a história é para fazer a gente também saber que eu tenho que corrigir aquilo que não deu certo. Não é? É. Deus nos chamou como mulheres nesse tempo
para protegermos essa geração. Os meninos e as meninas serão impactados pelo ensino da palavra de Deus. Esta geração precisa ver a diferença que temos das mulheres egípcias. Não podemos fazer nenhuma aliança com as mulheres egípcias. O que comemos, o que vestimos, o que falamos, o que fazemos. Qual tem sido a missão que você tem cumprido? Porque eu gosto muito daquele texto que está lá em João, quando ele fala assim, olha, a videira verdadeira, quem está ligado à videira verdadeira. Quando você ouve esse texto, a primeira coisa que me vem é o seguinte, se ele fala de uma videira verdadeira, é porque tem uma videira que não é verdadeira. E aí eu fico muito incomodada, porque às vezes a gente vê gente dentro da igreja que pensa que está na videira verdadeira e não está na videira verdadeira. É preciso pregar para esse povo desse tempo dentro da própria igreja. A igreja se tornou um campo missionário. Mas nós não podemos ficar somente com os nossos grupinhos fechados. É preciso ver aquela mulher que está lá fora. Pode estar cheirosa ou não, pode estar bem vestida ou não, não importa. Eu tenho que ir até aquela mulher para fazer a diferença nesse tempo, lado a lado. O discipulado é esse. Nossa organização, ela é missionária. E não adianta querer que a gente seja diferente disso. Eu digo para vocês, eu tenho dito muito isso. A União Feminina, nesses 115 anos, já atualizou muito a nossa proposta. A gente era senhora, 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 depois falou, não, agora nós somos mulher. Por quê? A gente começou lá, porque era muito bonito ser senhora. Mas mudou, o tempo mudou. Hoje a mulher não quer ser chamada de senhora, né? Uma mulherada não quer ser chamada de senhora. Mas não é só por isso. Aí a gente vem, muda para mulher cristã em ação. Depois a gente muda de novo. As pessoas falam, por que tem que mudar tanto? Porque o tempo muda, a mulher muda. E eu tenho que alcançar essa geração. Eu não estou dizendo aqui que é para negociar princípios, de jeito nenhum. Mas eu tenho que mudar as coisas também. Por isso que a gente mudou de nome. Nós somos mulheres cristãs, que cumprem a ação, mas que estão cumprindo a missão. Podemos estar no Egito, mas não somos do Egito. Estamos passando pelo Egito. Eu e você somos mulheres diferentes. Mas qual é? O que você está fazendo nesse tempo? Será que a gente está se negando a ficar na sala de parto? Porque não é agradável? Porque dá trabalho? Queridas irmãs, queridos irmãos, é preciso ocuparmos os nossos lugares na sala de parto. Defesa da vida. Defender os meninos se tornou cada vez mais importante. Porque Deus cumprirá o propósito dele. Socorro virá. Se eu e você nos negarmos a cumprir a missão, Ele vai levantar outros para fazer. Então, para nós, é privilégio, porque quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Para cumprir uma missão, e eu hei de cumpri-la, custe o que custar. Fácil? Não, não é. Mas precisamos voltar para a sala de parto, para ensinar os nossos meninos e meninas. Precisamos que a liderança masculina seja evidente mais do que nunca nesse tempo. Mas quem educa meninos, na grande maioria, são as mulheres. E a gente educa menino diferente de menina. A gente educa menino com peninha e as meninas para serem guerreiras. As meninas vão para a liderança e os meninos ficam lá, coitadinhos. Vocês vão querer isso para essa geração? Eu me nego a isso. Deus me deu menino, vou cumprir minha missão. Mulheres, vós, mães, tias, isso é estar na sala de parto. Ensinar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Caminhar com esses meninos e com estas meninas, para que nós tenhamos, se o Senhor não voltar antes,
mais 100 anos de mulher cristã em missão. Porque as meninas precisam estar nessa proposta para que a gente possa dar continuidade. Porque eu e você somos vigorosas, somos diferentes, somos mulheres de Jerusalém, não do Egito. A gente está aqui, mas a gente não vai ficar aqui. Que Deus nos abençoe, porque este é o maior legado que a gente pode deixar para essa geração. Deus continue abençoando as mulheres cristãs em missão da Capunga, de Recife, de Pernambuco, do Brasil, que nós venhamos, sim, a avançar cada vez mais para cumprir a missão que não é nossa, é do Mestre Jesus. Amém?